Com a paz do Senhor Jesus a todos. Esse vídeo que estou gravando é para fazermos uma análise, para refletirmos um pouco acerca da confusão. As Escrituras diz que Deus não é Deus de confusão. Mas diante dos nossos olhos, o fato é que parece que vivemos diante de um Deus de confusão. Eu não estou falando do Deus verdadeiro, porque o Deus verdadeiro, ele não é Deus de confusão e ele é claro em todas as coisas. Ele procura de todas as maneiras libertar o homem, libertar os que creem no seu Filho, de todo tipo de engano, principalmente o engano religioso. O sistema religioso criou há 2000 anos para cá um ícone e apelidou estes ícones, na verdade, de Deus, Espírito Santo e Jesus, que não é o Espírito Santo verdadeiro, não é o Senhor Jesus verdadeiro e não é o eterno Deus verdadeiro. Então, eu primeiro quero saudar com a paz do Senhor Jesus. Que Jesus, o Jesus que morreu na cruz do Calvário, cujo nome verdadeiro é Yahushua, o Messias de Deus, esse é aquele que morreu por nós e que ressuscitou ao terceiro dia. Então é em nome desse que eu estou falando. A paz do Senhor Jesus para todos. Agora, o ícone Jesus, criado pelo sistema religioso, submisso ao sistema religioso, esse não tem responsabilidade com a verdade, porque é simplesmente uma imaginação, uma criação religiosa para prender o coração das pessoas e para aniquilar o Deus verdadeiro, Jesus verdadeiro e o Espírito Santo verdadeiro que está dentro do coração desses que creem no Senhor Jesus. Infelizmente, o Jesus verdadeiro, o Deus verdadeiro, o Espírito Santo verdadeiro é sufocado pelo Jesus, pelo Deus e pelo Espírito Santo religioso. Esses que são submissos aos líderes, e os líderes fazem o que querem, mente como querem, vivem na vaidade e na ganância do poder religioso, infelizmente, e esse Deus deles não reage. É um Deus de confusão e muitas das vezes Deus de escândalo e Deus de bagunça, que não é o Deus verdadeiro. Mas nós vamos falar sobre o Deus verdadeiro. Até certo ponto, pouco tempo atrás, o sistema religioso, principalmente protestante, descia o pau nos católicos. As igrejas evangélicas encheram, porque o sistema religioso protestante evangélico denegriu de todas as formas o catolicismo, o espiritismo, e adventista, e os TJs. Diversas igrejas foram defamadas, foram xingadas, viraram motivo de chacotas em muitas igrejas, em escolas dominicais, em seminários das igrejas. Então, quando eles queriam bater, ele batia nas outras religiões, e ensinando seus membros a bater nessas outras religiões, principalmente o catolicismo, para trazer fiéis para dentro de suas igrejas. E conseguiram, e cresceram, e ainda crescem, e vão crescer. Porque desde quando mataram Jesus para cá, o sistema religioso só cresceu. Não se iluda de que nesta grande guerra, não se iluda de que a vitória são de muitos. Não se iluda. Pelo contrário, muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens, e poucos dedicarão as suas vidas para realmente serem humilhados, perseguidos, xingados, porque simplesmente defendem e vão querer morrer até pela verdade. Então, eu acredito que muitos não irão querer serem mal vistos por suas igrejas e pelos seus líderes, porque estão numa zona de conforto, e essa zona de conforto para elas é maravilhoso. Nos dias que mataram Jesus, antes que mataram os profetas, mataram Jesus, e mataram os discípulos de Jesus, e mataram os seguidores de Jesus, que durou até 325 anos em média, por aí, antes de nascer a instituição religiosa chamada católica, feita por Constantino, que gerou as igrejas protestantes, e hoje elas são as mesmas, só mudam os nomes e algumas práticas, mas o conteúdo, o sistema é o mesmo, não mudou nada. É mãe e filhas. O interessante é que muitas dessas igrejas pregam sobre os apóstolos que foram perseguidos, Jesus foi morto, Paulo foi apedrejado e perseguido. Agora, mas eles nunca dizem por quê. E também o porquê mataram.
Então eu vou tentar explicar para vocês por que perseguiam e mataram os profetas, Jesus e os cristãos. Os que seguiam a Jesus, ok? Então vamos lá. Mataram porque Jesus veio acabar com o sacerdócio humano. A prática do sacerdócio humano, Jesus veio para extinguir, acabar. E todos esses preceitos e critérios da lei ficou cravado na cruz do Calvário. E toda a mediação que antes era feita através dos profetas aos homens, agora passou a ser feita através do seu Filho Jesus. Então, essa mensagem de Jesus, essas boas novas de Jesus, em acabar com o templo físico, não é isso que diz o livro de Hebreus? Né, que o sumo sacerdote entrou de uma vez por todas no santuário espiritual, para acabar com esse santuário físico terreno. Então eles insistem, o sistema religioso, mataram Jesus, os profetas e os discípulos e os seguidores de Jesus, justamente por isso, que eles sentiam-se ameaçados com essas mensagens de acabar com esse sistema religioso que está aí. E eles insistem em dizer em que esses ambientes religiosos são casa de Deus, são lugar santo, lugar de Deus, lugar de culto, lugar de adoração, mas eles não têm base nas escrituras, porque esses cultos fabricados dentro desses ambientes religiosos, você não vão ver na prática, na vida de Jesus, nem na vida dos discípulos de Jesus, nem na vida do seguidor de Jesus. Esses cultos vocês não encontram nas Escrituras, no Novo Testamento, pós a morte de Jesus. Você só vai encontrar esses cultos, cultos a deuses pagãos, a religiões que não crê em Jesus. Mas não existe base bíblica para esses cultos. E são criações da Igreja Católica através de Constantino, que as igrejas evangélicas copiaram e deu certo, porque enricou a mãe católica, e as igrejas evangélicas elas conseguem enriquecer e dominar a vida de muitos, dominar a vida do próximo, através dos mesmos conceitos de culto, de templo, de pastor, de sacerdote, de papa, de padre, de bispo, de médio, de pai de santo. Então, infelizmente. E Jesus veio acabar com isso. Mas o assunto hoje que nós vamos entrar é sobre confusão. Será que Deus é Deus de confusão? Será que Deus realmente é um Deus de bagunça, de confusão? Mas nós vamos prestar bem atenção. Eu sei que eles vão ficar bravos comigo, eles ficam chateados, se em vermelho aí, chama o amarelo comigo, porque quando eles falam mal do católico, do espírita, do macumbeiro, da umbanda, quando eles falam mal de todas as religiões, aí eles se dão bem, porque conseguem trazer clientes para suas casas e comércios religiosos. Mas quando alguém se levanta e mostra que eles são tão igual, ou às vezes pior, aí eles ficam todos inchados, porque eles têm o costume de falar das outras igrejas, mas não aceitam que ninguém fale delas. Porque as práticas delas são sucumbidas lá dentro mesmo. Que as pessoas, mesmo elas descobrindo que estão erradas e seguindo a um Deus errado, a um Deus de bagunça, a um Deus de confusão, a um Deus de mentira, a um Deus ambicioso, a um Deus ganancioso, a um Deus avarento, a um Deus vaidoso, eles não podem dizer nada. E os líderes religiosos adoram essas coisas, contam com isso. Porque com esse silêncio, essa omissão, essa parcialidade dessas pessoas, é que eles conseguiram chegar até aqui, 2000 anos de história religiosa na Terra, e 2000 anos que a verdade e o Deus verdadeiro, o Espírito Santo de Deus verdadeiro, e o Senhor Jesus verdadeiro, foi sufocado no coração de muita gente por causa dessa farsa religiosa. E vamos compreender um pouquinho? E se ficarem chateados porque eu demonstro as verdades dos ambientes religiosos, tentem lembrar das mensagens, das pregações de vocês sobre por que perseguiram Jesus e os profetas e os apóstolos e os seguidores de Jesus. Justamente porque eles morreram e deram suas vidas porque denunciaram o esquema religioso. Por serem uma ameaça para os esquemas religiosos, foi que perderam as suas vidas. Então vocês podem ficarem bravos, chateados, nervosinhos, vermelhinhos, porque na verdade estamos fazendo isso, que nós doamos a nossa vida física, a qualquer hora vocês quiserem nos mandar matar, fazer o que quiserem conosco, mas com a nossa alma vocês não têm esse direito. Eu não vejo a hora de um dia encontrar com o meu Deus, e se for por intermédio de vocês, por intermédio de ser morto na mão de vocês, é provável que eu estarei com muita alegria, porque assim irá fazer valer a muitas curiosidades que eu tenho quanto à morte de Estevão e à morte dos discípulos de Jesus. Que amor era aqueles que eles tinham com a verdade, que preferiram morrer do que se alimentar desse vômito de vocês. Mas vamos prestar atenção aqui agora?
Esse é um culto físico, que é o culto criado pela Igreja Católica, copiado pelas igrejas evangélicas, e a tendência desses cultos é, uma vai gerando sempre uma pior. Geralmente a matriz gera algo mais fraco, e vai gerando, o resultado é que, daqui para frente, como diz as próprias escrituras, haverá de ser que haverá apostasia e grandes heresias, e o sistema religioso, ele caminha, ele está em queda livre a toda sorte de apostasia, de confusão, e todas as espécies de maneiras de culto estão criando e fazendo para enganar as pessoas. E as pessoas perdem tempo nesses lugares porque deixam de conhecer o culto em espírito, o culto espiritual, aquele culto que Jesus nos ensinou, que a hora vem, a hora é, em que o verdadeiro adorador adorará o Pai em espírito e em verdade. Se esse pessoal entendesse o que é adorar espírito, eles não estariam aí. Eles estariam no lar deles, com a família, com os parentes, com os amigos, eles estariam vivendo Jesus. E eles podem, quanto a cultuar e adorar em espírito. Eles não estariam perdendo tempo nisso aí. Mas vamos ver que, pelo jeito, a pregadora, ela está muito, agora, tranquila, né? Porque estava um pouquinho nervosinha, e agora deve estar muito tranquila, e eu espero que essa mansidão dure muito, ok? Vai descendo devagar. Aí agora a voz dá uma mudada. Vai andando devagarinho. Agora a voz dentro desse louvor aí, são louvores apropriados para isso. É para dar um ar de espiritualidade, para que as pessoas observem. Olha, a mesma pastora que estava brava, agora já está cheia do Espírito Santo. E isso aí, essa impressão que dá a membresia, é que agora ela já está agora cheia do Espírito Santo. Ela agora parece que puxou o marido de alguém, trouxe até o púlpito. Levando ao cara a obedecer ela, a se prostrar diante. Levando agora o camarada agora a se prostrar diante do púlpito, objeto de madeira, como se fosse algo santo, sagrado, e na verdade isso é uma idolatria, isso é feitiçaria pura. Isso não provém do Eterno, que isso não foi prática de Jesus e nem dos discípulos. Mas ela faz o sujeito agora se prostrar diante desse objeto. Agora, no canto, ela estava cantando certamente um cântico da igreja. Mas agora ela começa a falar, como dando a entender que fosse Deus falando, ela seja a voz de Deus falando com ele. Que quer 2, 3 horas por dia ele de joelho em oração. Isso é um absurdo, isso é maléfico. Eu chamo isso de maligno, isso é maligno. Coitado desse rapaz. Coitado desse rapaz. Porque essa é uma escravidão perniciosa. Não é isso que Deus requer dele, não. As escrituras nos ensinam da seguinte maneira. Entra no teu quarto, ora ao Pai em secreto, e em secreto o Pai te responderá. Mas a deusa está falando com ele agora, a semideusa, que quer ele de joelho 2, 3 horas por dia. Deus agora já não tem mais acesso a falar com ele, tem que ser através agora da mediadora, que agora está mandando ele levar 2, 3 horas por dia de joelho em oração. Isso é o engano e engodo puro. Parece que a esposa do rapaz não gostou, alguma coisa aí não gostou, e acho que a moça teve algum discernimento e disse, não, vou acabar com essa festa agora, acabar com essa babaqueira agora. E partiu para cima, e ele levantou rápido, vê que a condição que ele estava é uma condição de irritação, porque ele já levantou rápido, já tomou o microfone da mão da semideusa, ou da pastora, né? Acho que é pastora, né?
Eu não sei onde encontraram isso, pastor e pastor, porque na verdade, se for lermos a Escritura, querer conhecer as Escrituras, esse título não pode ser dado a homem algum. Mas João Ferreira de Almeida deu um jeito, e esse povo infelizmente segue chamando essa turma de pastor e de pastora. Mas depois vamos tratar desse assunto. Mas vamos ver ainda que o barraco está feito, e com certeza Deus não é Deus de confusão e jamais estaria envolvido nisso. Quer dizer, tanta santidade, tanta áurea de santidade, e agora o pau quebra de có e salteado. Quer dizer, é um culto que estava em nome de Deus. E de repente o culto virou agora culto do capeta. Quer dizer, toda aquela áurea, aquele tremor de voz, aquela coisa de santidade. Você vê que a maioria dos membros nem reage a favor dela. Porque eles também já estão por aqui, né? Engolindo sapo do mesmo jeito. Então, por pouco eles também nos levantou e quem sabe poderia ter saído algo pior. Porque uma confusão dessa, o medo que dá nesse tipo de confusão é sair, sabe o que? Sair até morte. Porque esse tipo de briga, como aconteceu uma vez em Santo André, uma reunião de pregadores, de pastores, eles saíram no murro, que um deu uma voadora no outro, deu um soco no outro, essas confusões religiosas. E eles têm, aí quando chega ao público, tentam passar a imagem aqui de um Deus verdadeiro. Mas é Deus de confusão, isso aí, Deus nunca se envolveu nisso. Melhor dizer, esses cultos aí, Deus nunca pediu esses cultos aí, e esses cultos aí você não vai encontrar isso base na vida de Jesus, nem na vida dos apóstolos, nem na vida dos discípulos. Durante 325 anos, esse tipo de culto, esse modelo de culto, você não vai encontrar nas Escrituras, e muito menos na história. A não ser aos deuses pagãos, aí sim, a Deus, a Baal, esses deuses que existem na história que nós contamos aí até mesmo da mitologia grega, os deuses de Roma, então na Babilônia, então você vai encontrar, menos nas Escrituras, você vai encontrar esse tipo de culto. É um culto que foi criado por Constantino através da Igreja Católica, copiado pelas igrejas evangélicas, só que de lá para cá só gringolou, só decaiu e muito. Pronto, o culto acabou. Daí para frente, era um culto do Espírito, agora já é culto do capeta. Porque, na verdade, você não vai encontrar base nas Escrituras para que o Deus verdadeiro se envolva nesse tipo de confusão. Mas vamos prestar atenção mais aqui. Temos mais algumas coisas a refletirmos sobre o culto em espírito proposto por Jesus, o culto em espírito que Paulo propôs, que é aquele culto o racional, o culto com entendimento, aquele culto que nós vemos nas Escrituras, que diz que o culto físico para nada aproveita, isso aí nada aproveita, mas o amor e a misericórdia, essa em todas as coisas é proveitosa. Então nós vamos prestar mais atenção aqui agora. No passinho, vai. Até o Paraíba dança, tá em televisão, vai. No passinho do abençoado. No passinho do abençoado. Esse aí é outro culto de outra igreja evangélica, acho que é Assembleia, não sei qual é outro culto que é um culto totalmente, parte do culto é dançante, e toda a igreja fica com pena dos velhinhos que não pode dançar, que não pode mais adorar a Deus assim, né, esse modelo de adoração. Se já como era, que nós vimos, já é uma confusão, Deus nunca pediu isso, você não vai encontrar base nas Escrituras, Paulo nunca fez culto como esses, Jesus nunca fez culto como esse, nenhuma dessas igrejas. Aí, esses cultos que tem em todas essas igrejas, você não vai encontrar isso, Paulo fazendo, Jesus fazendo, os discípulos fazendo. Isso foi prática católica, criado por Constantino, o pai de todas essas igrejas, ele foi quem gerou todas essas igrejas. Constantino gerou a católica gerou as protestantes, e hoje está gerando essas, e uma vai gerando pior do que a outra, e você não vai encontrar. Então aqui nós estamos vendo aqui que eles estão... Que isso, tá mancando demais, hein?
é um culto animado. Graças a Deus, Jesus me libertou desse tipo de coisa, né? Desse tipo de religião, esse tipo de conceito de culto, de igreja, de pastor, de padre, de papa, de pai de santo. Eu estou liberto dessas coisas. Mas eu fico imaginando eu que tenho uma lesão de medula, ter que agora ofertar a Deus uma dança dessa. Eu estou ferrado, eu não conseguiria adorar. Eu certamente ia para o inferno por isso, né? Porque Deus só aceita esse tipo de culto. O culto em espírito, Jesus errou, né? Ter falado que o Pai procura os que adoram em espírito, e adorar em espírito para eles é isso, quem está no espírito aí, é engraçado, né? Jesus disse isso, né? O que importa é que eu adore em espírito, porque o Pai procura aqui, assim os que adoram, mas o que é adorar no espírito para eles é adorar fisicamente e inventar essas práticas e dizer, eu estou sendo sincero no que eu estou fazendo. Então não é bem diferente do catolicismo, não é bem diferente da macumbaria, não é bem do espiritismo, não é diferente de lugar nenhum. É tudo a mesma coisa. Só que cada um tem um modelo diferente. Uma é mais escrachosa do que a outra. Mas todas elas é a mesma coisa, porque todas elas fogem do culto em espírito. Porque o culto em espírito liberta o homem do ambiente religioso. Porque o culto em espírito é você e Deus, é você e o Eterno, é você e o Salvador. Aí não tem mais mediador entre Deus e o homem, a não ser você. Aí o sumo sacerdote, Jesus, que entrou uma vez por toda no santuário eterno, acabou com esse culto terreno e esse santuário terreno, aí para eles não é vantagem isso. Então eles colocaram na cabeça das pessoas que adorar em espírito, aí um cai, outro levanta, outro grita, outro dá porrada no outro, mas eu estou dando porrada aqui, estou batendo, mas estou em espírito. Eu lembro de uma vez de uma irmã em uma igreja que deu um soco na cara de uma outra irmã, que a outra irmã era fofoqueira, a outra deu um soco. Aí quando veio falar comigo a pessoa que deu o soco, eu disse, você fez bem. Porque a irmã já merecia. Eu também estava em espírito, né? Só pode, né? Para dizer isso tem que estar em espírito, né? Você fez bem. Ela já passou da hora de alguém dar um soco nela. Isso eu como pastor da igreja. Imagine. Então é isso aí. É isso aí. O culto terreno das igrejas, e criado por Constantino, pela mãe católica, esse culto para nada aproveita. É tudo para manter as pessoas debaixo do esquema religioso e enriquecer os fundadores. Toda a vida foi assim. Porque os fundadores se embriagaram com o veneno e com o cálice tomado da mãe católica. Pena que os filhos de Deus estão aí dentro dessas igrejas, todas elas. Mas a palavra de Jesus para os filhos de Deus, que estão presos ainda a esses ambientes religiosos, sai dela, povo meu. Sai dela, povo meu. Aí um dia essas pessoas vão entender o para quem iremos nós, não para onde. Para onde tem aí essas casas religiosas, essas empresas religiosas. Porque por trás de todas elas, o líder vai sempre lucrar. Não se iluda isso. Ele pode dizer, não, mas eu não tenho dinheiro da igreja. Mas o que manda é ele, o CPF que está registrado em cartório da igreja, é dele. É ele e o grupinho que brinda ele, é o que vão viver eternamente, tendo toda a cobertura, né? Brinda o esquema blindam eles. E vocês vão ver sempre eles se banqueteando entre eles, e o resto da galera sofrendo e pagando um preço para ser salvo. Porque o sacrifício de Jesus, o sistema religioso conseguiu plantar no coração das pessoas que o sacrifício de Jesus não foi suficiente. Tem que ser suficiente o sacrifício humano, esses cultos humanos, os trabalhos físicos dentro das suas igrejas, as doações feitas por seu suor e seu dinheiro. Sem esse tipo de vida espiritual, você não crê que será salvo. Infelizmente. Por isso é que pisam no sangue do Cordeiro todos os dias. Cada culto pisa no sangue do Cordeiro, porque não reconhece nada do que Jesus falou, do culto espiritual, de Jesus como único sacerdote, o templo, mas não mais ser um templo físico, mas aquele templo eterno que Jesus, graças a Deus, inaugurou e consagrou em cada coração, morada do Espírito. Eles não querem nada disso. Então vão continuar sendo sempre o quê? Enganados. Vão enganando e sendo enganados. Aqui é outra encrenca. Você não dá com a palavra. É isso mesmo, é isso mesmo. E outra, essa igreja aqui, há 5 meses estava morta. Ela estava morta. Esses pastores veio trocar o pastor. Eu entendo um pouquinho disso. Certamente o pastor que estava aí é carismático com o grupo de pessoas. E esses são os líderes. Então eles vêm para tirar aqueles que está, que é para não criar um vínculo dentre das pessoas com aquele pastor. Porque se criar um vínculo, corre-se o risco da manhã ele se desligar da igreja sede
E desligando da igreja sede é um grande prejuízo para a igreja sede, porque é como se a igreja sede perdesse uma filial inteira. Porque o grupo diz, a igreja é nossa e o pastor que está vai ficar. A sede diz, estamos perdidos, porque aquela igreja que dizemos por aí que é nossa, agora vai passar a ter dono. Tomara que não tenha imóvel no dono, em nome da sede, porque se tiver, eles vão fazer como fez aqueles outros vídeos que eu gravei, que eles põem o povo para fora e jogam outro pastor, jogam um outro povo dentro e deixa eles sair a fazer culto na rua e quem sabe muitos acordam, se despertam e nunca mais entram nessas arapucas. Mas é isso aí, eles vêm tirar o pastor e olha o que o rebanho faz, o grupo faz. O grupo diz, não, nós não aceitamos. Pena que a irmã disse que a igreja estava morta e eles não apareceram. Então já nasceu morta, minha irmã. Igreja evangélica já nasceu morta. É morta do começo e será morta até o fim. Porque a igreja verdadeira do Senhor Jesus, ela tem vida em Jesus, ela tem vida em si mesmo. Jesus é o caminho, nós caminharmos Jesus é um caminho em si mesmo. Jesus é uma bênção em si mesmo. Jesus é eternamente maravilhoso para nós em si mesmo. Aquele que de mim se alimenta, por mim viverá. Então esse não sofre variação de estava morto, está vivo, está morto, está fraco, não. Esse crê para a vida eterna. Esse vive o que Jesus prometeu. Aquele que crê em mim terá vida eterna para sempre. Agora, o sistema religioso não. Vive nessa variação de pensamento, de igreja fria, igreja morta, crente frio, crente morto, crente levantando, crente caindo. Porque a igreja vive nessa mentirada toda para manter-se no auge em pé e as pessoas refém delas. Mas aí parece que o povo está acordando. Olha o que aconteceu. E ninguém, sede nenhuma, veio aqui ligar para as almas que estavam aí totalmente perdidas, totalmente afastadas. Ninguém ligou para isso. Agora que a igreja está viva, tem escola dominical, tem ensinamento na sexta-feira, tem uns cultos maravilhosos. Agora quer vir tirar o pastor que fez tudo isso pela igreja? A gente não pode aceitar. A gente não vai aceitar isso acontecer. Isso é muito erro. Isso é errado. Você percebe que atrás dele tem um grupinho. Geralmente, quando eles vão fazer isso, sempre tem aquela bateria de choque. Seria a tropa de choque que está ali para dar uma impressão para a membresia que, olha, fulano concorda, fulano concorda, fulano concorda. Então, a maioria dos que estão ali atrás, é os que estão dando aquela impressão de que todos estão de comum acordo, mas tudo isso é combinado, tudo isso é tratado em reuniões, tudo isso é discutido nas escuras, longe dos membros. Então essa tropa de choque aí atrás, é a tropa de choque que, de uma forma ou de outra, se beneficia. Blinda o líder e o líder depois de uma maneira diferente, longe dos holofotes, longe das pessoas, o líder vai brindar os que estão do lado dele. Então, geralmente, quando eles vão para uma igreja fazer isso, aí levam sempre uma tropa de choque que é para qualquer coisa blindar o líder ou quem está sendo pau-mandado do líder, dos líderes, é lógico. Então, no caso aí, a igreja diz, não, nós não aceitamos isso. É o povo de Deus, estão acordando, rapaz. Eles estão todos da Assembleia, isso está errado. Nós não vamos aceitar que isso aconteça. Pode acontecer o que aconteça. Ou pastor Cícero, autoridade, não vai acontecer isso. Nós não vamos, se for preciso, nós não vamos aceitar isso. Não vamos aceitar isso. Amém, gente. A democracia acabou. Acabou a democracia. Acaba de Deus. E quem que vocês vão dar sede pensa em Deus? Vocês pensam nos seus bem-estares, não pensam nas almas, não pensam em Deus, não. Pensa no bem-estar deles, não nas nossas almas, não. Porque se realmente pensasse nas nossas almas, a igreja não tinha perecido tanto tempo assim. E não é. E isso que ela está falando é a mais pura verdade. Os pastores, que são paus mandados dos líderes, ou de quem representa os líderes, eles vivem de uma situação tão deprimente, porque tudo que eles fazem é para manter de pé a bezerra igreja. Então a estrutura da igreja, a doutrina da igreja, essa tem que ser intocável. Então a maioria de pastores está pouco se importando realmente com o rebanho. Está preocupado no status dele com a liderança e preocupado em manter a estrutura. Então qualquer igreja joga no lixo, qualquer membro, qualquer instituição religiosa joga no lixo qualquer membro para defender
a Bezerra, para defender as doutrinas dela, as tradições delas, os ritos delas e o costume dela. E o que essa moça está dizendo é a grande verdade mesmo. Eu gostaria de conhecer todos os pastores fazem qualquer coisa para manter, para blindar a instituição. O status dele ali, porque ele sabe que se ele for por acaso defender o povo, a estrutura da igreja tem munição para denegrir ele, tem munição para acabar com ele dentro da própria igreja, perante os membros, e os membros virarem o rosto para ele. Então, ele fica num beco sem saída, submete na hipocrisia a vida inteira, desgostoso, vivendo dentro de uma igreja que ele já percebeu que são mentirosos, já percebeu que as doutrinas não são verdadeiras, que as doutrinas pisam no sangue do Cordeiro, despreza as palavras de Jesus, despreza os ensinamentos de Jesus, mas ele tem medo de sair, porque a própria igreja vai endemonizar ele, e depois que endemonizar ele, colocar ele mal visto, malquisto dentro da igreja, ele fica, se deixar, perde até a família aí dentro. Então, rapaz, isso é um inferno do diabo. Isso é uma coisa do diabo, por trás desses esquemas, é uma coisa maligna e diabólica. Só quem foi vítima desses esquemas sabe o quanto é real. O preço que esses homens pagam para manter de pé o seu sistema religioso, para defender a instituição, pisa na cabeça de qualquer um, passa na cabeça de qualquer um. Tudo que eles querem é dominar essas pessoas enquanto elas estiverem dando lucro. Que se também elas criar algum tipo de constrangimento, de aborrecimento, eles mandam embora, eles pisam, eles vão te matando na unha lá dentro, no isolamento lá dentro. É porque esse povo, essas pessoas, esses filhos de Deus, não entendem que esse outro Deus que está aí, manipulando eles, é um Deus pilantra. Esse povo tem que aprender a dar um chute na bunda do traseiro desses pastores, desses falsos pastores, que esse título de pastor só pertence a Jesus. Eles podem ter até dom de pastor, mas na verdade nem dons eles têm. Os próprios membros denunciando eles, nem o dom tem, mas tem um título, já viram, título de pastor, aprende, dá um chute na bunda desse Deus falso, e desse Jesus falso, e desse Espírito Santo falso, e desses pilantras falsos, dá um chute na bunda deles, que vocês estão livres e vão viver na vida de vocês o Deus verdadeiro, o Jesus verdadeiro, o Espírito Santo verdadeiro. Cai fora disso o povo de Deus. Mas parece que esse povo aqui entendeu, viu? A igreja está perecendo, não, muitas por aí estão perecendo. Agora que a igreja está de pé, quer destruir de novo? Amém? Não quer ser destruído de novo? Dobra o joelho aqui, pastor David. Deixa ele falar. Não tira o pastor, não tira. Não vai tirar o pastor. Não vai tirar o pastor. Não vai tirar o pastor. Vou fazer a leitura da Não palavra. vai, porque é muita... Manda o pastor Márcio ensinar ele. Manda ele ver. É sempre assim, aí vem um, diz para ela, irmã, calma, irmã, se componha, irmã, olha, cuidado, aí vem sempre um soprar, rapaz, é uma coisa do inferno essas coisas. E aí eles, agora vamos fazer uma leitura da Bíblia. Essa leitura da Bíblia, rapaz, é só para maquiar, o Deus de bagunça, o Deus de encrenca, esse Deus pervertido. Essa leitura aí é só um H para entreter o povo, para tentar aniquilar o povo, intimidar o povo, mas isso não tem espiritualidade nenhuma, não. Isso o povo tem que acordar para o Deus verdadeiro, para ver que essa maquiação que eles fazem aí, isso é pura, rapaz, isso não tem vida, não. Graças a Deus, Deus me libertou desse tipo de lixo. Vamos ler agora a palavra de Deus, as Escrituras. Rapaz, não tem, pode ler 1 bilhão de vezes, vai ler errado. E vão dar interpretações particulares, e vão dar interpretações unicamente para manter o sistema, para blindar eles mesmos. Nunca vão ler para a verdade, não discutem a verdade, não querem a verdade. Tomara que esses irmãos aí não cedam a esses cães gulosos, viu? Pastor Márcio que tira ele. Cadê o homem de Deus? Ele que tira ele. Manda. O que é isso? Vamos aceitar isso. É uma bagunça danada, é um Deus de confusão, porque o Deus verdadeiro não se envolve nisso, gente. É isso. Eu posso garantir para vocês que o Deus verdadeiro está do lado do rebanho, que Jesus morreu pelo rebanho. Não morreu por esse sacerdote, não, porque não são sacerdotes. Jesus já tirou, Jesus acabou com o sacerdócio.
E mudando-se o sacerdote, também se faz mudança da lei. Sai daí, povo. Larga o povo de Deus. Pelo amor de Deus. Esses sacerdotes aí são falsos sacerdotes. Porque Jesus é o único sumo pastor, o único sumo sacerdote. Esses aí são impostores na vida de vocês. Sai dela, povo meu. Deixa ele falar, peraí. Pode sair daqui se o pastor Márcio estiver aqui com a pessoa que fez a briga. É assim, de uma forma ou de outra, os irmãos só me entendam, por favor, de uma forma ou de outra, eu já estou trocado. Já estou trocado. O pastor Valderino vai ficar aqui. Agora, é assim, nem eu não aceitava, não aceito. Onde eu saí de lá da sede, Aí, esse é o pastor que vai sair. Ele disse que não aceitava e não aceita. Mas vai aceitar, por quê? Medo. Medo de ficar mal visto com essa cambada. Medo de ser hostilizado por essa cambada. Medo porque geralmente esses pastores têm a família inteira enterrada dentro desses antros religiosos. E ele sabe que a família vai ser ferida. Ele sabe que os filhos vão ser magoados, vão ser hostilizados, desprezados. Então ele é obrigado a viver agora uma vida de hipocrisia, viver a hipocrisia dos seus líderes, cedendo aos seus líderes, as mentiras e o engano ao Deus dos seus líderes, em vez de viver o Deus verdadeiro que é justo, correto e puro e perfeito e não é de confusão. Quer dizer, eu até entendo, eu também já passei, eu também já vivi em situações praticamente assim. Ser obrigado a ser hipócrita e aguentar calado para não ser depois malquisto e mal visto dentro da própria instituição, porque sabe que depois vai ser oprimido, vai ser largado, vai ser endemoniado, demonizado, a pessoa vai demonizar, vão dizer que está em luta espiritual, vão dizer que está em crise espiritual, vão inventar um monte de mentira para saboar o povo com um Deus falso e matar quem tem o Deus verdadeiro dentro do coração. Esse sistema é perverso, o sistema é maligno, o sistema ele é perverso. O povo tem um Deus verdadeiro dentro do coração e depois vem um Deus falso da liderança, um Deus cínico, safado da liderança, que magoa o povo, fere o povo, humilha o povo, mente para o povo descaradamente e o povo é obrigado a aceitar. Por isso é que eu tenho dito, o sistema religioso vive com dois deuses, dois senhores. Eu vivia servindo dois senhores, um Deus verdadeiro que me salvou e o Deus da instituição, que é capacho da instituição, manipulado pela instituição, e nós tememos mais a esse Deus religioso do que o Deus verdadeiro, do que o Deus do Senhor Jesus. Esse povo tem que acordar, o povo de Deus tem que acordar e ouvir o chamado de Jesus. Sai dela, povo meu. já dá 1h da manhã. O meu presidente não conversou comigo, não me atendeu. Nem a gente. Eu fui para procurar quem é essa pessoa. Eu dou mais valor aos fofoqueiros que ligam e vão trocando os pastores, o fofoqueiro continua. Então, está ao contrário. De uma forma ou de outra, eu já estou indo embora. Eu só quero... Coitado, viu? Tá pena, né? Minha gratidão a vocês por esses... Deve ser um homem carismático, por isso que ele está sendo sincero e as pessoas estão querendo que ele fique. Deve ser bom que você não tivesse nenhum de vocês aí. Bem que cada um de vocês entendesse que vocês são irmãos na fé em Cristo Jesus e cada um é um templo para Deus, é morada do Altíssimo e Jesus como o único sacerdote ministrando no coração de cada um, a cada dia, após dia, e cada manhã ceia, cada entardecer, e você entender aquilo que Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem, antes não seguirão o estranho. Mas infelizmente é um homem de boa intenção, é que ele está dizendo aí, olha, o grupo aí, os líderes dão mais ouvido aos fofoqueiros. Toda igreja precisa dos fofoqueiros, todas as igrejas precisam desses fofoqueiros, é que blinda
a cúpula. Uma vez a cúpula blindada, esse povo aí pode morrer, acabar com eles, que vai chegando gente nova. O sistema religioso sempre terá atrações e mentiras para atrair pessoas. Então, se esse povo sair, vem outro povo e vão ser enganados do mesmo jeito. É assim que funciona o negócio. Mas ele está ciente disso, viu? 4 meses, dia 12, Maria, eu estou aqui com vocês. E Deus abençoe vocês. Olha, cada um vota em quem quiser. Isso é politicagem. Alguém vai votar em doutor Daniel aqui? É isso aí. Vamos fazer a oração, vamos encerrar. Vamos encerrar. Pastor Rodrigo. Ô pastor, cadê o presidente? Eu estou aqui 9 anos, o presidente não vem nem no 5 de oração. Cadê o presidente? Manda ele vir aqui, porque nós temos que obedecer a Deus, não é a homem não. Aí, minha irmã. Tem que sair daí, tem que falar com o presidente, fala com Jesus, o seu sumo pastor, o seu presidente, o seu bom pastor, o seu sacerdote. 9 anos que o presidente não aparece, é tanto presidente 1, presidente 2, vice-presidente, secretário, vice-secretário, é tanta gente antes de chegar a Jesus que você nunca chega. Parece os filisteus cercando a fonte. Então, tira esses filisteus da tua frente e você vai ver Jesus. Ou segue a Jesus, você não precisa desse presidente não, nem dessa cambada que tem não, meu filho. Sai disso. É tanta gente mandando. Para chegar em Jesus tem que passar por tanta gente. O povo de Deus tem que ser livre, que não mais existe essa turma. Jesus acabou com isso, Jesus acabou com a mediação humana. Agora entre você e Deus, entra no teu quarto, ora o Pai em secreto, e em secreto o Pai te responderá. Jesus não disse aonde tem 2 ou 3 mil nomes, reúne com teu pai, tua mãe, tua tia, tua filha, teu amigo, os amigos que querem se libertar disso, e esquece essa turma, essa cambada. Vocês não dependem disso, são impostores. São impostores. Quem criou isso foi o catolicismo, foi Constantino que criou isso. Mas quem segue a Jesus, o apóstolo Paulo e os discípulos, nenhum deles fizeram discípulos após si, não. Nenhum deles fizeram papel de sacerdote, não. Eram evangelistas, eram homens que levavam a pessoa a seguir a Cristo, não seguir a homens. Você não precisa disso, não. Esse papel de sacerdote é falso. Não é verdadeiro. Jesus é o sumo sacerdote que entrou no santuário eterno uma vez por todas. Tá? Santuário eterno, não é santuário, não é casa de alvenaria, não. Vocês acabam com isso. Vocês não precisam disso. Pastor Walter da família. O pastor titular desta igreja. Queremos apresentar a minha. Viu como são ousados? Viu como são ousados e subestimam o povo? Não, quer queira, nós vamos orar, acabou. Deixa esse povo falar, deixa aí, porque rapaz, é uma coisa tenebrosa. E Jesus disse isso, né? Não haja entre vós quem seja superior. Aquele que quiser ser servido, que sirva. Não seja assim entre vocês. Não seja como os gentios, não façam isso não. Não pode haver chefe entre vós. Não pode haver maior entre vós. Esse grupo aí é grupo que gostam de mandar, grupo que manda. Em todas as igrejas tem um grupinho que gostam de mandar. Tem um grupinho que quer ser dono, que é dono mesmo, na verdade. E o povo faz o que eles querem. Mas esse povo aqui deu uma lição de verdade para essa camada. O pastor Marcos Gonçalves, terceiro vice-presidente. Pastor Marcos Gonçalves, terceiro vice-presidente da Assembleia de Deus do Ministério de Madureira. Então nós vamos empossar e a partir de hoje o pastor Vandelino. O pastor André. Vendo o povo virando as costas e indo embora, largando eles, que eles se matem entre eles. Que eles se esganeiem entre eles mesmos. O povo está indo embora. Eu tenho pena das mulheres de pastores, que é obrigada a ficar aqui, olha, mulher e filhos e parentes, porque aqui a igreja toda está indo embora, olha só, olha, a igreja está indo embora. Eu já despedi os irmãos, queremos agradecer por esse tempo que ele passou aqui, 5 meses e poucos dias. Um Deus de 5 meses, juntamente com a sua esposa, que Deus abençoe vocês. Eu sei que vocês têm a cabeça no lugar, o clima está quente hoje, mas amanhã vai haver uma reflexão. E todos nós temos que estar adorando a Deus. Oremos, pastor Marcos, ora ao Senhor. Senhor, nosso Deus, Oração de crocodilo.
de que crente descobriu que esse tipo de oração é uma manipulação. Esse tipo de oração, rapaz, isso é como carimbar um selo e dizer, olha, eu tranquei o cadeado e joguei a chave fora. Esse tipo de oração só tem valor para o sistema religioso. Só tem valor para o sistema religioso. Esse tipo de oração é pura maquiagem, é pura manipulação pura, com palavras bonitas, palavras usando o nome de Deus, do Espírito Santo. É para dar, como eu disse, dando a aura de um carimbo, né? Olha, essa oração aqui é um carimbo. Rapaz, isso tem valor não, povo. Cai fora dessas papagaiadas. Esse tipo de oração é mesmo aquele tipo de oração que eu lembro, né? Um dia um membro procurou, meu pastor, eu quero falar com o senhor, eu estou confuso, minha cabeça está confusa, estou com a mente confusa. O que foi, meu irmão? Eu estava lá no seminário e Deus falou comigo de uma forma tão maravilhosa, Deus falou, eu chorei tanto, me quebrantei. Aí quando eu voltei, fui pedir oração no mesmo dia para o pastor fulano, Deus já estava com raiva de mim, falando mal de mim, com raiva que eu não estava se agradando da minha postura, não estava se agradando. E eu, na época, para defender essas cobras, essa serpente, eu disse, não olha para o homem, não olha para o homem. Rapaz, é um Deus de confusão, rapaz, é um Deus que eles querem fazer o povo engolir, goela abaixo. E essas pessoas não percebem que tem um Deus verdadeiro no coração delas, que elas precisam ir correr e ir adorar o Pai em espírito, não esse ato físico. Adore o Pai em espírito e em verdade. Vocês estão livres disso. Estão libertos disso. O povo de Deus é massacrado em todos os... Meu Deus. Vamos partir para outra. A igreja faz parte da comunidade nudista de Whitetail, na cidade de confusão. Desde 1984. E os negócios parecem estar indo bem por aqui. Segundo a administração, mesmo em tempos de crise, os lucros subiram 12%. Os frequentadores de Whitetail dizem que ser nudista é algo da igreja, e sim libertador. Este homem diz que se sente confortável em seu corpo, mesmo com cicatrizes. E esta mulher diz que o ambiente não tem estresse. Além disso, o clima seria de igualdade. Entendeu? É outra confusão. Com tudo isso, a igreja lucrou quanto por cento? 12 ou 15%? Nem lembro mais. É assim que funciona. É um Deus de confusão no sistema religioso que esse Deus é irresponsável, com mentira, com bagunça, com confusão, com encrenca, com moda, com heresia, com aposta, com toda sorte de apostasia, com toda sorte de mentira e de engano. Porque não é o Deus verdadeiro. E as pessoas precisam se libertarem do sistema religioso para conhecer o Deus verdadeiro. Porque se a verdade vos libertar, verdadeiramente serás livres. Porque as pessoas não estão sendo verdadeiramente livres. Porque ainda enquanto elas estiverem presas às mentiras e aos enganos desse Deus vagabundo, mentiroso, aí elas vão estar presas e vão estar sendo enganadas em o nome de um Deus mentiroso, mas não é o Deus verdadeiro. O Deus verdadeiro está no coração dela dizendo, sai dela, povo meu. É aquilo que estava no coração de Pedro. Para quem, Senhor, iremos nós? Se só tu, Senhor, tem palavra de vida eterna. Então saia para esse Deus maravilhoso na tua vida, para viver ele dia após dia. Aquele que de mim se alimenta, por mim viverá. Medita a tua vida em Jesus. Preste a Jesus o culto em espírito e em verdade. E o Pai te procurará. Não é você aí procurar a Deus, não. É o contrário do que eles pregam. É muita confusão para o povo de Deus. Está louco? E ele entra e quebra-pau. Outra briga em outra igreja. Vocês procurem depois na internet, vocês vão ver, isso é briga, confusão e é complicado, é muito complicado. Isso aí é o sistema religioso, é a cara do sistema religioso. É assim que funciona. Depois vocês procuram esse vídeo aí na internet, aí vocês vão perceber até
como as coisas vão se procederem caminhando. Aí vocês vão perceber e dizer, caramba, é terrível. O povo de Deus está sendo levado por essa turma. Eu não sei onde vai parar isso, meu Deus. A briga teve início de acordo com a vítima, Rafael Nascimento de Oliveira, outra igreja, não é aquela pastor da igreja, pastor auxiliar, quando o agressor, que também é pastor, tentou expulsá-lo da igreja à força. Após uma discussão, o pastor, que é um dos líderes da igreja, agrediu fisicamente Rafael com socos no rosto e no abdômen. Ele rebentou jogou eu e minha esposa para fora, minha esposa está em resguardo ainda. Não teve, nós dormíamos no chão, eu tenho todo o documento, passava fome, a minha filha só tem 3 meses de idade, minha filha tá no Ouro Preto, porque se não fosse para lá, se isso aconteceu comigo, imagina com a minha filha. E eu tenho outros, ele me falou que eu roubei, eu tenho até um boletim de ocorrência já que eu fiz, que ele falou que eu roubei. Cheguei hoje pra ver se resolvi, eles não me pagaram. Não me pagaram, venceu, não me pagaram. Eu tenho gravação, que ele falou que não ia me pagar. Só se eu assinasse um documento que eu não tava dormindo no chão, que não aconteceu nada comigo, que já tá tudo na mão, por escrito. Eu tenho gravação feita isso, dele falando que se quisesse ferrar comigo, ele arrumava 3 testemunhas falsas. Tudo está no meu celular, gravado com a voz dele. Eu pergunto, vocês ainda acham que o Deus verdadeiro se envolve nessa confusão? Esse rapaz está sendo injustiçado por uma igreja e por um pastor. Eu pergunto, o Deus que está agindo no outro pastor, que chega a esse ponto de agredir o outro, chega a esse ponto de ameaçar, de levantar falsa testemunha, é o Deus verdadeiro? Por acaso não é um Deus vagabundo? Por acaso não é um Deus safado? Por acaso não é um Deus mentiroso, um canalha de um Deus? Por acaso não é um Deus safado, cínico, que é capaz de prejudicar a vida das ovelhas? Será que o Deus verdadeiro faria isso? Jamais o Deus verdadeiro faria isso, gente. As pessoas precisam acordar e perceber que dentro dessas igrejas existe 2 deuses. Um Deus verdadeiro que está no coração das pessoas, dizendo para elas, sai dela, povo meu. Não compactua com esses enganos, com essas doutrinas, com essas mentiras, essas doutrinas que pisam o sangue do Cordeiro, doutrinas que não foram praticadas por Jesus, doutrina que não foi recomendada por Jesus, doutrinas que não foi praticada pelos apóstolos, nem recomendada pelos apóstolos. Essas práticas dentro dessas igrejas, esses ritos e esses comportamentos dentro dessa igreja, você não vai encontrar isso no Novo Testamento pós a crucificação e ressurreição do Senhor Jesus. Vocês não vão encontrar isso. Esses cultos, vocês só vão encontrar a cópia desse sistema religioso nos cultos aos deuses pagãos. Vocês precisam acordarem, gente. Não é o Deus verdadeiro. O Deus verdadeiro não se envolve nessas confusões, nessas mentiras e nessas falcatruas. As pessoas precisam, o pior é nada, que justamente esses deuses pilantra, esses deuses vagabundos, é que usam os líderes para ser mediador do resto da igreja. Isso aqui é o grande problema. E as pessoas não percebem que nem os falsos profetas, e muito menos Deus que está por trás deles, é tão pilantra quanto, que dá um pé na bunda desse Deus vagabundo, desse Deus safado, e dá um pé na bunda desses falsos profetas. E aí você corre para o Deus verdadeiro. Aí você corre atrás do Senhor Jesus, daquele que Pedro disse, para quem, Senhor, iremos nós? Só tu, Senhor, tem palavra de vida eterna. Jesus ensinou, gente. Adora o Pai em espírito e em verdade, que você não precisa de ir nesses lugares físicos adorar a Deus, não. Esses cultos físicos, como diz o apóstolo Paulo, para nada aproveita, mas o amor e a misericórdia em todas as coisas é proveitosa. A verdadeira religião não é essa praticada por esse sistema religioso. A verdadeira religião, acho que é Tiago quem fala, né? Eu não lembro onde está sobre a verdadeira religião. Acho que é Tiago 1:27, que é sobre o amor, é a prática do amor, cuidar das viúvas, cuidar do próximo. Eu não lembro onde tem aqui, mas eu vou achar esse texto de Tiago, ok? Vamos partir para outra? Vamos ver se é o Deus verdadeiro envolvido nessas coisas? Pisa nela aí, pisa nela, esmaga ela. Olha aí, tem anjo na porta, em cima da altar. Tem anjo na igreja, oh meu Deus, sai de lá, sai. Olha aí o diabo saindo, e sai. Sai da geladeira e vem pro meio do mistério. Sai da geladeira e vem pro meio. O negócio é no meio. Esse negócio tem que ser espiritual. Esse negócio é espiritual. Olha que contradição.
Está dizendo que esse culto, esse negócio deve ser espiritual, mas eles estão fazendo um culto físico, em um lugar físico, em toda uma liturgia física. Foi essa a proposta de Jesus. A proposta do Senhor Jesus, um culto espírito, é isso aí. Isso aí é um culto carnal. Paulo chamou isso de culto carnal. Qualquer forma de culto em ambiente religioso é culto carnal, gente. Qualquer lugar que se tornar um ambiente religioso, litúrgico e práticas litúrgicas é culto carnal. Paulo qualificou até mesmo com práticas de doutrinas de demônios. O culto espiritual, o culto em espírito, o culto de entendimento, não tem nada a ver com isso. Isso não foi prática de Jesus e nem dos apóstolos. Nenhum discípulo de Jesus praticou esses cultos. Porque eles entendiam que era o culto em espírito, o que eles faziam era evangelizar, pregar boas novas, e o dom maravilhoso de ensinar, o dom de pastorear, sem ser pastor, porque eles não eram pastor, eles tinham um dom maravilhoso de pastorear, porque o pastor é Jesus. Eles tinham um dom maravilhoso de ensinar, porque o mestre é Jesus. E Jesus disse: a ninguém na terra chamar de mestre, a ninguém na terra chamar de pastor, a ninguém na terra chamar de pai. Jesus proibiu tudo isso, mas o sistema religioso insiste nesse culto físico mentiroso e enganador, tentando passar para o povo uma ideia de que esse é o culto em espírito. Então, eu estou aqui dançando em espírito, eu estou plantando bananeira para Jesus em espírito, eu estou botando as pernas para cima, dando cabriola, mas eu estou aqui em espírito. Eles entendem que culto em espírito é fazer o que eles estão fazendo na sinceridade. Rapaz, até o ladrão quando vai roubar, um bandido quando vai fazer coisa errada, ele vai consciente, ele é sincero do que ele está fazendo, ele está consciente do que ele está fazendo. Culto em espírito não é isso. É aquilo que Paulo escreveu lá em Hebreus 13, não é isso? Que o sumo sacerdote entrou no santuário eterno, e isso acaba com o santuário terreno. Lê lá Hebreus 13, que vocês vão se ver. Lê o livro de Hebreus, capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10, 11, 12, 13, e vocês se libertam disso. Peçam a Deus o olhar do Espírito verdadeiro, Espírito Santo verdadeiro, não um Espírito macumunado com o sistema religioso que vocês não vão enxergar. Vocês vão ler, mas não vão enxergar, vão ouvir, mas não vão entender. Se libertam disso e vão ler as Escrituras. Procura dentro da Bíblia as Escrituras, ok? Pega a Bíblia e procura dentro da Bíblia as Escrituras. E você vai encontrar as Escrituras verdadeiras em alguns lugares da Bíblia. E quando você lê a Bíblia, vai dizer verdadeiramente: isso aqui é a palavra de Deus. Isso aqui veio de Deus. Você vai entender isso. Inclusive, é o próximo vídeo que eu estou querendo gravar sobre isso, sobre Escrituras e Bíblia. Quem criou a Bíblia e quem criou as Escrituras. De que Pedro fala sobre as Escrituras? Está falando do Novo Testamento ou do Velho Testamento? Vai ser um vídeo maravilhoso e vai abrir os olhos de muita gente, vai acordar muita gente vão se libertar, em nome do Senhor Jesus. Eu espero que você abra os teus olhos. Você não precisa de mais homem algum. Depois que eu vou trazer o vídeo depois, vou aplicar o vídeo na internet, e eu espero que você vá acordar e dizer: de hoje em diante eu não quero ouvir mais ninguém, nem Paulo, ninguém, que agora eu estou livre, agora Jesus é o meu sacerdote, agora Jesus está ministrando dentro do meu coração, e você será livre. Mas isso aí não tem nada a ver. Vamos ler o que diz a verdadeira religião, já que existe Batista, Maranata, Deus de Amor, Universal, Católica, Espírita, Umbanda, Quimbanda, Terreiro, existe Mórmon, existe Adventista. Vamos ver se a Bíblia fala de alguma dessas igrejas. Vamos ver se a Bíblia, se as Escrituras, se os homens que seguiram Jesus realmente garante essa religiosidade desse povo. Vamos ver o que diz aqui em Tiago, capítulo 1, verso 26. 26 e 27. Se alguém cuida ser religioso e não refreia a língua, mas engana o seu coração, e a sua religião é vã. É isso mesmo. Essas práticas religiosas, essas mensagens religiosas, para prender as pessoas dentro dessas igrejas, essa linguagem perniciosa dentro dessas igrejas, para prender as pessoas dentro delas, essa não te garante religião verdadeira. Isso é um engodo e é um engano para te prender às mensagens deles, para prender a essa religiosidade proposta pelos líderes e os fundadores de igrejas, os que se beneficiam, o que estão por trás se beneficiando com o sistema religioso. Agora, o 27, aí você compreenderá a verdadeira religião de Deus. A religião pura e imaculada diante de nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos, as viúvas, nas suas aflições e guardar-se isento da corrupção do mundo. Tiago, capítulo 1,
verso 26 e verso 27. Ainda acha que a verdadeira religião é a igreja que você frequenta? Ainda pensa que a religiosidade que você vive dentro dessas igrejas é a religião verdadeira? Só porque eles não refreiam a língua deles e falam em nome de Deus, de Jesus e do Espírito Santo, e no fundo, torcem as escrituras para prender você dentro desses ambientes religiosos, ainda você pensa que a religião é essa que está praticando, é isso que Deus pediu para você? É esse comportamento que Deus pediu para você? Ainda acha que é isso? Essa vigília aqui tem que ser espiritual. Então sai do mundo natural e entre no mundo sobrenatural. Vai, ai, meu Deus, olha, tem anjo na porta de cima, tem anjo na igreja, olha, tem anjo, guerreia aqui, guerreia lá, ele guerreia aqui. Entenderam? Esse é o culto espiritual? É essa a proposta do Senhor Jesus, quando diz para a mulher samaritana que devemos prestar a Deus um culto em espírito e em verdade? E o Pai procura os que o adorem em espírito. Adorar em espírito é isso? O que eu estou fazendo aqui, eu estou em espírito. Isso aqui que eu estou fazendo é em espírito. Isso aqui que eu estou fazendo, eu sou sincero. Eu fiz 18 anos, foi 18 anos, eu prestando a Deus um culto, achando que estava adorando a Deus em espírito. Mas estava adorando a Deus com os rituais, as práticas religiosas dos líderes da minha igreja. E se aqueles ritos não têm vida espiritual, porque os membros carregam em si o Deus verdadeiro, que querem trazer eles para Jesus, para eles viver o culto em espírito, e fazer aquilo que Jesus o ensinou, onde tem 2 ou 3 meu nome estarei presente. Não é onde eu estiver dentro da igreja estarei presente. E estiver cumprindo com esses ritos religiosos, essas práticas religiosas que os membros são obrigados a praticar, senão eles não têm vida espiritual. Esse é um culto falso. Esse é um culto falso. Quer um verdadeiro culto? Jesus disse, né? Que ameis, um mandamento vos dou, que ameis uns aos outros. Há um verdadeiro culto aí. Você pode praticar isso longe de qualquer igreja. Você pode viver isso. Amar o próximo, fora de qualquer igreja. Melhor ainda quem precisa, né? Que realmente o pecador está aqui fora. O necessitado, o pecador está aqui fora arrebentado. E que devemos amar mais e mais a esses. Não é isso? A religião pura e imaculada diante de nosso Deus é esta. Visitar os órfãos, as viúvas nas suas tribulações e guardar-se isento da corrupção do mundo. Todo sistema religioso se corrompeu, está corrupto. Quando não está corrompido pela política, quando não está corrompido pelo poder do dinheiro, da ganância, da avareza, da insensibilidade, quando não está corrompido com isso, está corrompido com esses cultos, com essas práticas, esses rituais, essas normas criadas, essas obrigações, esses preceitos criados dentro de todas as igrejas para as pessoas praticarem. Principalmente se prostrar diante desse púlpito de merda de madeira, que está diante dessas igrejas como um Deus, fazendo essas pessoas chorar diante dessa feitiçaria, dessa babaqueira que criaram, que você não vai ver essa prática em Jesus, e nem na vida dos discípulos de Jesus, e nem mandamento de Jesus, nem ensinamento de Jesus, se prostrar diante dessa feitiçaria de madeira, achando que aí é um lugar santo, como se referenciasse ao próprio Deus. E ficamos por aqui. Eu espero que você desperte, espero que você viva o Senhor Jesus verdadeiro que está no seu coração, o Deus verdadeiro que está no seu coração, que você possa se libertar do Deus implantado dentro do sistema religioso, através dos líderes religiosos, para corromper você de não viver a Deus em espírito e em verdade, para não adorar o Pai em espírito e em verdade. Mas seja sábio, tenha a mente de Cristo, para você saber discernir. Olha, eu quero seguir o Deus verdadeiro. É como diz, prefiro obedecer a Deus do que obedecer aos homens. É melhor obedecer a Deus do que obedecer aos homens. E se você der ouvido à voz do Senhor Jesus, que está falando dentro do seu coração, dia após dia, aquele mesmo Jesus que não te abandona quando a igreja te abandona, aquele mesmo Jesus que não critica você quando a igreja está criticando, aquele mesmo Jesus que não rejeita você quando a igreja já propôs no coração te humilhar, a te botar para fora, a te matar no isolamento dela. Então dê ouvido a esse Deus que está no teu coração, mas não dê ouvido ao Deus do sistema religioso, que ele é pernicioso e abandona você na hora que você mais precisa. Quem ainda não experimentou disso, um dia poderá experimentar. E é triste. E é um mal desgraçado que provoca na vida das pessoas. Quando as pessoas saem dos ambientes religiosos, só um milagre de Deus para libertar e só um milagre de Deus para ele sair em pé. Porque é algo tão pernicioso como a feitiçaria.
tão perigoso quanto. É mentira, mentira. Mentira no catolicismo, mentira na macumbaria, mentira nas igrejas, mentira nas religiões. O sistema religioso ele é uma fraude na Terra. Ele é uma mentira na Terra. Ele é uma fábrica de ateus. Antes que você se torne amanhã um incrédulo, volte para o Deus verdadeiro, que está no teu coração, que fala ao teu coração. E eu quero mandar até um recado também para os ateus, que deixaram de crer no verdadeiro Deus por causa desse falso Deus da religião e religioso. Eu quero pedir para eles que ele reflita dentro do coração deles e procure encontrar Jesus no coração deles, que eles vão encontrar. Se eles parar um pouquinho e pensar, será que é verdade que existe dois deuses? O Deus verdadeiro que me ama, o Deus verdadeiro, o Jesus verdadeiro que me ama, o Espírito Santo que me ama, e o Jesus das igrejas, das religiões, que abandona, humilha, mata, vaidosos por templo e por dinheiro, gananciosa, um Deus que não vive sem dinheiro, Deus que não vive sem pedir dinheiro. É um mamão com o nome de Deus. É um título de Deus, né? Espero que o povo do Senhor entenda esse vídeo. Essa grande batalha não é contra o povo de Deus, mas são contra os falsos profetas, esses falsos deuses, esses falsos cristos, esses falsos espíritos. Infelizmente, deram ouvido ao espírito enganador e deixaram de ouvir o Espírito Santo verdadeiro. É como a Escritura diz, né? Por não derem crédito, na verdade, permitirei que um espírito de mentira vos engane. Infelizmente é essa. Com a paz do Eterno a todos.